A paz do Eterno para todos, amados e queridos irmãos. E eu agradeço desde já as pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Que deixem o seu comentário e que possa refletir, né? Fazer um bom análise no que eu vou falar, né? Também vamos escutar alguns fogos aí, né? Que aqui onde eu moro, as pessoas gostam de festejar um pouco a festa junina e vai ter alguns fogozinhos, irmão, vou escutar, mas tudo bem. Vamos ao assunto que nós hoje estamos passando no nosso país, que é o momento entre a política brasileira, né? Nós sabemos que a polêmica está muito grande sobre a política, sobre também o julgamento das pessoas que estão sendo julgados hoje, né? E nesses dias, né? Que está havendo o julgamento desse povo, o qual, né? Estão sendo intimados por os atos que cometeram, e aquele que foi inocente, realmente vão ser inocentados, né? E aqueles que tiverem culpa dos atos que cometeram, esses infelizmente não vão conseguir escapar da condenação. Mas bem, olha só, o meu análise que eu faço, tudo bem que eu vou mostrar algumas coisas antigas aqui, tá? Do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, né? Que é na minha opinião, né? Uma pessoa que não tem amor a ninguém mesmo, né? É só a ele mesmo e a família dele. Para isso nós vimos no julgamento que aconteceu. E na minha opinião, desde que eu comecei a analisar os atos do ex-presidente, que para mim ele é uma pessoa, como é que eu posso dizer que Bolsonaro é? Bolsonaro na minha opinião, ele é ele é o Baal, né? Com seus profetas aí defendendo ele, né? E nós sabemos disso, que muitos profetas do Baal, que é o Bolsonaro, aí, tá defendendo ele. Mas tudo bem. Cada um faz a sua parte e vê onde você acha que é melhor para você. Agora, na minha opinião, ele é uma pessoa que é muito mal para o que ele cometeu com essas pessoas que hoje se encontram aí na prisão, e muitos que ainda não estão presos, outros estão corridos do país, fugiram do país porque foram enganados pela essa máfia Bolsonaro aí, né? Pelo esse homem aí que muitas pessoas acham que ele é um santo. Mas na minha opinião, eu quero dar a minha opinião sobre Bolsonaro. Presta atenção, irmão. Presta atenção, tá? Eu não tenho nada a ver, cada um vá pelo caminho que você acha que é certo. Agora, vamos analisar um pouco o Bolsonaro. Se o Bolsonaro esteve na época dele, né, de deputado, se a gente vê os absurdos que ele falou, que ele falava, né, e a gente vai ver que essa trama de golpe, né, essa trama de golpe que qual ele nega o tempo inteiro, e a gadaiada acha que ele está correto, que ele não planejou nada disso, que ele foi É só você analisar, não é, os vídeos anteriores do Bolsonaro, né? Que você vai ver. Você vai ver a loucura desse camarada. Ele já planejava isso há tempo que ele planejava isso. Desde que ele era deputado, eu acho que ele já planejava, se eu chegar a presidente, eu vou armar o povo brasileiro e vou conseguir fazer uma guerra civil, assim como ele falou. Você vai ver ele falando. Então, na minha opinião, ele já tinha esse planejamento dele de golpe há muitos anos, que ele tentava, já pensava, na verdade, né? E quando ele chegar
aonde ele conseguiu chegar como presidente, ele realmente conseguiu armar o povo, né? Que isso aí era o que ele queria, armar o povo, né? Ele correu para o lado do cristianismo com os profetas que ele arrumou aí da religião, né? Vários profetas ele arrumou, justamente com o grande líder profeta dele, que é o Silas Malafaia, e daí então eles formaram essa cúpula de pessoas e conseguiram manipular muitos irmãos, que até hoje ele consegue ainda fazer essa massa de manobra com esse povo bolsonarista, ou seja, com essa gadaiada aí, essa gadaiada toda que você vê, que ainda defende ele. E você vai ver, não é, o que ele já pensava, né? Eu vou colocar alguns vídeos desse Bolsonaro aí, dessa carniça, na verdade, né? Você vai ver o que ele falou, né? Há uns anos atrás já. Você vê que ele já planejava esse golpe, né? Mas ainda de bem que o Eterno não gosta dele mesmo, né? E nem tampouco gosta dessa gadaiada aí que estava aliada com ele, e o Eterno não atendeu, não é? As orações dessa gadaiada, e nem tampouco ele atendeu, não é? Confirmou essa carniça tá hoje tomando conta da nossa nação, né? Então vamos escutar o que essa carniça falou há uns anos atrás, e há vários anos atrás, né? Para você ver que ele já planejava esse golpe que ele tentou, mas o Eterno não atendeu nem aos profetas dele, né? E nem a gadaiada que orou o tempo todo e o Eterno não escutou, e por isso nós estamos salvos, não é? Desse, como é que eu posso chamar com ele? Dessa carniça mesmo, né? Vamos ver o que ele falou. É o seguinte, Xará, tapa na mesa, querer até ir pra porrada não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável da CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Esse povo somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve pra nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo o golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Agora, não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. O senhor tem esperança, o senhor tem futuro, o senhor imagina, o senhor vê o Brasil em um lugar melhor, o senhor acredita nesse país? De que maneira o senhor enxerga o Brasil de todos nós? Só com crise, né? Não é com crise que cresce, essa palhaçada que tiver na imprensa por aí, né? Que é propaganda paga do governo, o dia de você contribuinte. Só com uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo, né? Não eu marginal, marginais outros junto comigo. Fico feliz. Então, irmão, você escutou direitinho, né? Tudo que ele falou. Se você analisar, você vai ver que realmente
ele já tinha esse plano, né, de golpe. Apesar de hoje ele nega, e a gadaiada, coitada ainda, que ainda não estão na prisão e nem sendo condenados, ainda estão junto com ele, certamente, apoiando ele. Mas muitos já estão arrependidos, né? Porque todo mundo viu aí perante o julgamento dele que ele só pensa nele, né? Todo mundo escutou o que ele estava falando sobre a gadaiada, né? Que ele abandonou todas as gadaiadas dele aí, ficou todo mundo aí, tem muito gado agora espalhado por aí, né? Porque foram abandonados, assim, pelas palavras deles, perante o Alexandre de Moraes. E ainda mais, né, que ele mentiu bastante, apesar de muitos que ainda vive iludido com as palavras dele. Ele aproveitou para fazer algumas campanhas perante o juiz ali, né, que isso aí eu percebi que ele tentou fazer algumas campanhas. Ele tentou não, ele fez, né? E a gente sabe que ele abandonou o povo, né? E outra coisa, nós sabemos que se ele tiver a oportunidade ainda, que eu estou achando muito difícil, ele tem uma oportunidade ainda para sair candidato como presidente. Eu tenho certeza que ele não vai ganhar mais, ainda se ele tiver essa oportunidade, ele não vai mais, porque ele perdeu muito voto, ele perdeu realmente. E a gente sabe que ele tentou tirar a lei brasileira, né? Como ele mesmo tentou tirar o que o nosso país tanto lutou, a liberdade, né? Tanto lutou pela liberdade, por uma ordem brasileira, ou seja, para que a nação brasileira tenha uma paz perfeita, né? E que se cumpra a lei do nosso país. Ele tentou derrubar isso aí, mas ainda de bem que ele está fora e ele não vai conseguir fazer isso, né? Eu acredito que ele não vai conseguir. Vamos ver aí quando ele falou sobre a gadaiada que ele abandonou, né? Eu não torci o pior. Se eu torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. É o quê? E talvez pela minha figura o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Muito bem. Nós já vimos aí o que ele falou, né, sobre o povo que estava sempre apoiando ele, né, em frente aos quartéis. E ainda mais, ele falou que ele não tinha como, na época que ele estava fazendo campanha, ele não tinha como criticar o Lula, ou seja, ou criticar a esquerda. Mas todo mundo viu que ele sempre tentou, não desmoralizar realmente a lei brasileira. Ou seja, ele sempre tentou mostrar que ele é o único que poderia ter botado o nosso país a um lugar mais alto, né, no mundo. Mas realmente deu tudo errado, porque ele é uma pessoa, na minha opinião, isso é uma opinião minha, ele é muito fraco até demais, para tomar conta do país. E ainda mais, né? Ainda mais, a Constituição brasileira, ele tentou realmente demolir tudo, né? Acabar com toda a Constituição do nosso país. Mas ainda de bem que a gente sabe muito bem que ainda existe pessoas honestas no nosso país, e por isso ele não conseguiu, não dar esse golpe que ele diz que ele não tem nada a ver.
mas a gente sabe que ele planejou toda essa patifaria, mas nada deu certo, não é? Então a gente temos que agradecer ao Eterno por isso, por não ter dado nada certo e por não atender às orações, infelizmente, de uma grande gadaiada, né, que pediu bastante, mas a gente também escutamos palavras muito legais, né, assim como a gente escutou que quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo. É ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Tá? Eu não levo muito para esse lado, mas como as pessoas levam para esse lado, então eu estou citando isso aqui. Mas nós sabemos, irmão, que ele vai tentar de tudo, né, para negar o que ele falou, mas nós sabemos que tem prova, né? Muitas pessoas vão ter os vídeos, tem as provas para mostrar que eles mentiu o tempo inteiro e que realmente vamos esperar, né? O tempo aí que a nossa lei ela é lenta, não é? Mas vamos ver em que é que vai dar toda essa como é que nós podemos dizer, toda essa poluição política, vamos ver em que é que vai dar. Eu acredito na lei brasileira, eu acredito que nós vamos vencer, né? E vamos sair vencedor, na verdade, dessa nojeira que hoje se encontra na política brasileira, não é? E outra coisa, nós sabemos muito bem que ainda tem muitas pessoas, né, que ainda vai sim ser massa de manobra desse povo. A gente sabemos disso, mas vamos aguardar e eu tenho certeza, eu acredito na Constituição brasileira, eu acredito na lei brasileira e nós vamos sair vencedor dessa guerra política que está havendo no nosso país. E eu acredito que os irmãos, se eu ofendi algum, me perdoe, né? Alguns irmãos me perdoem, mas o que eu posso dizer a todos vocês é que o verdadeiro Eterno possa tocar em nossos corações, em todos essas pessoas que ainda estão ao lado desse povo, que eles só fazem prejudicar a família do povo brasileiro, e que cada um tenha um entendimento melhor, peça experiência ao Eterno, para que vocês possam verdadeiramente, né, ser conscientes de tudo isso que vocês vão ver e ouvir, o que eu vou passar aqui desse lixo que hoje está sendo julgado, não é, perante a lei brasileira. E o que eu desejo aos irmãos é que o Eterno, o verdadeiro Eterno, possa nos abençoar poderosamente.